Fala Vencedor, é dia de mais um episódio do Fala Vencedor Podcast e hoje o nosso bate-papo é sobre futebol com Adil Nica, que já está aqui na bancada mais democrática da região, que é a bancada do Fala Vencedor Podcast. Antes de cumprimentar o craque Adil, né? Eu quero dizer que o Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento todo especial da Lucasas Materiais de Construção. Não adianta a gente andar de um lado para o outro, gente. Você de São João e toda a região, vá direto a Lucasas Materiais de Construção. É onde você encontra um atendimento nota 1000 da equipe do Lucas. Preço, qualidade e uma variedade incrível. Lucasas Materiais de Construção. A gente tem o patrocínio também do Café Santa Cecília. Mais de 80 anos de tradição, agora você pode comprar o seu café Santa Cecília online, né? O Café Santa Cecília, ele é enviado agora para qualquer parte do Brasil, sem medo de errar, hein? É um dos melhores cafés do Brasil. A gente tem o patrocínio também do Churros Tia Nicinha, é o melhor churros do Brasil também. Não é? Todo mundo conhece o Churros Tia Nicinha, o único que tem um tchan a mais. Também a gente tem o apoio da Pipoca do Trenzinho, a F Pipocas, que a gente está servindo aqui em nossa bancada. Aliás, o Nica gosta bastante da Pipoca do Trenzinho, né, Nica? Todos nós. Tem o apoio da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online em Juiz de Fora, 999826319. E dando boas-vindas ao Wellington Cell, manutenção, compra e venda de celulares e tablets de São João Nepomuceno. Eu perdi o meu celular recentemente, na verdade eu esqueci em cima de meu carro, né? E andando pelas ruas com o meu carro, ele quebrou, e onde eu levei? Wellington Celulares, ali quase em frente à farmácia do Batuta, e o cara fez um serviço inacreditável, nota 1000, Wellington Celulares, Wellington Cell, abraço pro Wellington e obrigado aí pela confiança em nosso podcast. E boas-vindas também a Avante Estruturas Metálicas, é um braço da Avante Brindes, que é a nossa patrocinadora aqui, lá de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Agora a Avante está atuando na área de estruturas metálicas, não é? De portes médio e grande em todo o Brasil, lá em Vitória, lá em Vila Velha, na Grande Vitória. Adil, seja mais uma vez muito bem-vindo à bancada mais democrática da região. Tudo bem, Adil? Tudo bem, Léo. Prazer novamente estar presente aqui para que a gente possa passar aí para os nossos amigos algumas coisas do futebol brasileiro. Então, o Adil esteve com a gente o ano passado, né, nos primeiros episódios, né, do Fala Vencedor Podcast. Depois a gente fez uma pausa, os campeonatos se encerraram, paralisaram e agora a gente está voltando aí. A gente não pode deixar de bater esse papo super interessante com o Adil neste momento. Haja vista que já tivemos aí os campeonatos estaduais, né, Adil, que a gente vai comentar. Estão acontecendo aí Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, né? E aí, Adil, como é que você vê esse início de ano para o futebol, de uma maneira geral? Então, Léo, em relação aos estaduais, eu acho que nós tivemos pouquíssimas surpresas, né? Aquelas equipes consideradas favoritas acabou sendo os vencedores. Eu acho que uma grata surpresa foi realmente o Campeonato Paulista, o Corinthians conseguindo bater uma forte equipe do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Fora isso, eu acho que nós não tivemos aí muitas surpresas indesejadas. Você como um ex-jogador corintiano, um ex-craque corintiano, né? Fez história no Corinthians, gosta do Corinthians, está sempre lá no Corinthians, né? Quando vai a São Paulo e tal, mantém essa relação lá, esse vínculo até hoje. Você ficou feliz, né? Porque o ano passado o Corinthians fez uma péssima campanha, né? O Corinthians no ano passado acabou oscilando muito, né? Na competição, chegando à zona de rebaixamento durante um bom período e posteriormente a isso conseguiu se safar
tendo, salvo engano, 9 a 10 vitórias consecutivas. Eu acho que foi um recorde no Campeonato Brasileiro. Acabou se safando, iniciou o ano de uma maneira bem diferente do que terminou, né? Conseguiu um feito importantíssimo que foi o título paulista, né? Jogando a segunda partida principalmente nos seus domínios pela campanha que tinha feito no Campeonato Paulista, e a gente sempre considera o Corinthians como uma grande força do futebol, né? O Corinthians é uma equipe que ela não pode estar descartada em momento algum, independente da sua situação na competição. Tem tradição, né? Tem tradição, tem torcida, né? Tem aquele segundo, 12º jogador que realmente faz uma diferença muito grande. E é uma equipe que tem totais qualidades e condições de almejar títulos nesse ano de 2025. Esse fator torcida, você jogou lá por um longo período, esse fator torcida lá no Corinthians influencia muito, é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala do torcedor, né? Às vezes o nosso telespectador não tem a dimensão do que é realmente enfrentar uma equipe igual a do Corinthians, principalmente nos seus domínios, né? A forma como o torcedor incentiva, empurra a equipe, cobra da sua equipe, realmente de todas as equipes que eu tive a oportunidade e a felicidade de vestir a camisa, realmente o Corinthians foi aquele grande divisor de águas, realmente, entendeu? Porque aonde você ia jogar, você nunca se sentia só, né? Tinha sempre um torcedor corintiano te apoiando, te incentivando. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito. Então, por isso eu falo com muita transparência que o Corinthians sempre será uma equipe muito respeitada dentro do cenário do futebol brasileiro. E tanto cobra como motiva, né? Exatamente. Eu acho que primeiro eles motivam. Motivam, né? E na sequência, se realmente o resultado eles cobram lá. Não aparecer, acaba cobrando. A cobrança ela é diária, vamos dizer assim, né? O Corinthians pode ganhar 3, 4, 5 partidas seguidas. Se perder 2, já é um tormento danado. Então, uma equipe que te dá uma projeção, te dá um respaldo muito grande, mas também te cobra muito. Você já vivenciou, por exemplo, a torcida pressionando e acontecendo de fato a retirada de um técnico, a troca de um técnico? Muito. Não só no Corinthians, mas em diversas outras equipes que eu passei também, entendeu? Isso aí é uma coisa... Porque às vezes o dirigente é mais fácil ele trocar um do que mexer em 25, 30 atletas, né? Às vezes nem sempre a culpa é do treinador, né? Mas acaba estourando no treinador para que se haja uma mudança, para que se tenha uma forma um pouco diferente de atuar, né? Porque às vezes a equipe já não consegue mais aquele feito que vinha, que era uma coisa rotineira. Tem um exemplo hoje aí muito importante, que é o Manchester City, que saiu de ser uma equipe pequena na Inglaterra, transformou numa potência mundial muito grande, que é o Grupo City, né? Inclusive são hoje os detentores dos direitos do Bahia, que o Bahia já virou uma outra equipe, né? Tamanho investimento já houve mudança, né? E o Guardiola, que é tido aí como um dos maiores técnicos do futebol mundial, passando uma situação difícil dentro do plantel, dentro da sua equipe. O Manchester City hoje ele não está brigando por uma Liga dos Campeões, por um título do campeonato inglês, coisa que nos últimos 6, 7 anos isso aconteceu com maior naturalidade. Então, há essa diferença também. Só que o europeu ele lida com a situação de treinador um pouco diferente do Brasil. Pegando um gancho aí, hoje a gente vive também um momento no futebol brasileiro. Eu falo hoje assim, já vem de alguns anos para cá, né? De muitos gringos, treinadores gringos, né? Tem no bastante. Futebol brasileiro. E a gente percebe também, Adil, que a cobrança é diferente eu até vi brasileiros. uma entrevista de um treinador brasileiro falando justamente isso. O treinador, quando ele vem de fora, ele tem 6, 7 partidas para mostrar o resultado.
o treinador brasileiro em 2 partidas. Se ele não mostrar resultado, ele acaba sendo demitido, né? Haja visto também, olha, o que eu acabo discordando muito, é porque são feitos contratos de 2 anos, por exemplo. Às vezes o treinador ficou 2 meses, não deu certo, você manda ele embora e você tem que arcar com essa multa até o final do contrato. Então a gente sabe que tem treinador hoje no Brasil aí que está dirigindo uma equipe e recebendo de outras equipes. Você diz um gringo, não? Não, eu estou falando em geral. Em geral, entendeu? Houve também o treinador que treinou o Corinthians, um português, foge a memória agora, saiu do Corinthians, foi para o Flamengo, fez um contrato de 2 anos, 4 meses foi mandado embora e a multa dele foi 15 milhões. Então, quer dizer, ele foi dispensado, mas vai receber 15 milhões. Né? Jogando em outra equipe, né? Trabalhando em outra equipe e recebendo do Flamengo e da outra equipe. E isso acontece muito no nosso futebol hoje. O treinador é dispensado de uma equipe, tem contrato longo, ele vai para uma outra equipe, ele vai receber o que da equipe atual, mais da equipe que ele foi dispensado. Essa vinda desses treinadores estrangeiros, principalmente portugueses, né, para o Brasil, na sua visão, o que está acontecendo? Eu acho que o ganho maior, já tinha-se, o brasileiro já tinha trabalhado com treinadores, principalmente os portugueses. Mas eu acho que a vinda do Jorge Jesus em 2019 para o Flamengo deu uma outra nuance, uma outra visibilidade em relação aos treinadores brasileiros. Então, por isso, acredito que tenha acontecido justamente isso. Você acha que o pontapé inicial ali, assim... Eu credencio muito... Nesse momento. Porque o trabalho dele surtiu efeito, né? O Flamengo foi campeão de tudo, praticamente. Então, quando se tem um vencedor, realmente, hoje, o ano passado, teve o treinador do Botafogo, que também é português, que acabou sendo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí cria uma situação já positiva, principalmente para os times brasileiros. Então, por isso, eu acredito que acaba se trazendo treinadores de fora em virtude disso. E voltando agora a falar a gente estava falando do Campeonato Paulista, você jogou muitos anos o Campeonato Paulista. Praticamente, né? Acho que 90% da minha carreira foi no futebol de São Paulo. São Paulo. O Campeonato Paulista, o Marcos Moreno, a gente tem na Conexão Esportiva lá na Rádio Garbosa com o Marcos Moreno, né? E ele sempre fala, o único campeonato que presta no Brasil, essa é uma visão dele, é o Paulista. Você concorda com isso? Assim? Plenamente. Não desmerecendo as demais competições, mas o Campeonato Paulista realmente é uma competição que agrada quem gosta do futebol, né? Porque você às vezes vai ver uma equipe, o 15 de Jaú contra o Corinthians, você acaba assistindo, né? Dificilmente você vai ver, às vezes, Madureira e Flamengo, né? Mas 15 de Jaú e Corinthians você acaba assistindo. Então tem uma repercussão realmente muito mais satisfatória do que os outros campeonatos. E os times do interior paulista, eles são mais fortes, né? Por que você acha? Porque o investimento lá é melhor, né? Eu acho que isso aí tudo gira em cima do financeiro, né? Porque a gente tem grandes cidades no interior de São Paulo que tem uma situação financeira muito melhor do que diversas outras agremiações que nós temos aí no futebol brasileiro em geral, né? O fato do estado de São Paulo ter um poder aquisitivo maior, eu acho que isso aí também acaba ajudando em muito o futebol. Na verdade, São Paulo é o coração financeiro do Brasil. 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 Né? Isso pode ser resultado exatamente dessa... Com certeza. Desses investimentos. Né? Se você for comparar, por exemplo, a folha de pagamento da Ferroviária de Araraquara com, vamos botar aí, o América Mineiro, eu acho que vai ficar mais ou menos muito parelho. E o América Mineiro disputou a Série A, agora está na Série B, é uma equipe formada, entendeu? Mas eu acho que essa despesa realmente, eu acho que acaba sendo muito pouca diferença. O ano passado, o vice-campeão paulista foi um time pequeno, né? O Água
Água Santa Água Santa, não é isso? acabou disputando com o Palmeiras, contra o Santos. Contra o Santos, Se me falha a memória. Por isso que eu estou falando, porque o investimento que foi feito, ele é muito grande. Então isso acaba trazendo bons jogadores para uma equipe de menor expressão. Aqui em Minas, o campeonato, infelizmente, o Campeonato Mineiro Se resume a Cruzeiro, Atlético e América, né? E nós temos aí o Atlético. O Atlético vem São numa João del Rei, crescente, né? que vem fazendo um trabalho já de 3, 4 anos muito legal, muito bem feito. Tombense também está fazendo. E o Tombense, que já tem um lastro um pouco maior no Campeonato Mineiro. Eu acho que essas 5 equipes aí são as equipes mais fortes hoje do futebol mineiro. No passado, o Uberlândia chegou a fazer ter uma Uberlândia, boa equipe, até porque né? tem uma estrutura fantástica, né? Tem um estádio maravilhoso, que é Já o jogou Parque lá? do Sabiá, muitas vezes, né? o Parque do Sabiá, e tem uma estrutura muito grande. Mas não tem. Uberlândia e Uberaba, eu acredito que em termos de investimento, porque está muito próximo ao interior de São Paulo, né? Acaba sendo a mesma. É o gado, é a agricultura, né? O forte da região. E poderia ter um investimento um pouco melhor do que outras cidades que disputam o Campeonato Mineiro, de outras equipes, né? Uberlândia é uma cidade modelo, todo mundo sabe disso, uma cidade que roda muito dinheiro, mas não tem o mesmo investimento que um Botafogo de Ribeirão Preto tem, uma Ferroviária de Araraquara tem, né? Que são equipes consideradas medianas do futebol paulista, mas que investem um dinheiro muito grande para se ter uma equipe E jogam de igual para igual com os grandes, né? Acaba jogando de igual. Lá no final do fritar dos ovos, é lógico que a equipe da capital acaba tendo uma qualidade melhor, porque o investimento ele é muito maior, né? As equipes da capital são equipes formadas para disputar um campeonato nacional, né? Que é o Brasileiro, a Copa do Brasil. Então o investimento é muito maior, né? Haja visto que a gente tem aí uma folha de pagamento de um Corinthians girando em torno de 25 milhões, do São Paulo 27 e por aí afora, o Palmeiras 32. Então, quer dizer, são equipes que realmente têm um poder aquisitivo financeiro muito grande. Agora, desprezar, acabar com os campeonatos estaduais, também você não concorda, né? Portanto... Não, aí eu olho mais pelo lado do atleta. Sim. Né? Porque eu acho que nós teríamos aí uma debandada muito grande de jogadores que provavelmente, certamente ficariam desempregados. Né? Então o ciclo fecharia muito mais, nós teríamos muito mais dificuldade. Mas a gente não pode deixar de falar que os campeonatos estaduais ele é tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. Não tem a mesma dimensão, mas é ali que se forma o jogador para estar ingressando numa grande equipe para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Ele passa por aquele estágio ali, né? O jogador que realmente consegue se destacar numa equipe pequena, ele certamente, nem todos os jogadores das grandes equipes são oriundos da base. Sim. Né? São feitos dentro do clube. Muitos são jogadores contratados e que certamente a grande maioria passou por equipes pequenas. Né, baseada nessa sua análise, os campeonatos estaduais de fato são importantes. Porque né? ele acaba destacando um ou outro jogador e esse jogador acaba sendo contratado por uma grande equipe. Eu posso citar o próprio exemplo meu. Meu passe era do Cruzeiro, né? Eu tinha vindo com o Cruzeiro, disputei um campeonato pela Ferroviária de Araraquara e tive a felicidade de ser contratado pela Portuguesa, que era uma grande equipe do futebol paulista na época. Né? Não tinha o mesmo investimento que Corinthians, Palmeiras. Mas a Portuguesa ela era daquele famoso Clube dos 13, né? Do Clube dos 13, né? E na minha época... Acabou essa denominação, né? Acabou, não tem. A Portuguesa deu uma caída muito grande em relação ao que eu vivi na Portuguesa, o que é a Portuguesa hoje. Hoje já estão tentando virar SAF novamente para se reerguer a Portuguesa, que eu acho uma coisa extraordinária. Você chegou a ser campeão pela Portuguesa? Não. Não, né? Não. Aí você foi pelo Corinthians. No Corinthians eu fui vice-campeão paulista. Vice-campeão paulista. Então a Portuguesa...
Mas, através da Portuguesa, eu acabei indo para o Corinthians, né? Como diversos jogadores que saíram, o próprio Zé Roberto, o Zé Maria, né? Teve jogadores, o Zé Maria foi embora para fora, para a Itália, o Zé Roberto, a gente não precisa nem de falar, porque passou por grandes equipes, Seleção Brasileira, Bayern de Munique, Palmeiras. Então teve o próprio Denner, o falecido Denner, que certamente Você jogou com o Denner? Jogamos junto. Certamente teria ido para uma grande equipe do futebol brasileiro. Ele teve uma passagem no Vasco, né? E teve uma passagem pelo Grêmio. Eu joguei com ele na Portuguesa e no Grêmio. Mas ele poderia ter ido para o São Paulo, para o Flamengo, para o próprio Corinthians, né? Eu acho que o caminho natural do Denner seria uma grande equipe dessa e depois, certamente, para o exterior. Muito bem. Agora, Nica, a gente falou um pouquinho aí dos campeonatos estaduais que já se encerraram, né? O Brasileirão está acontecendo aí, a Sul-Americana, Libertadores. E quem que você acha que tem mais chances para levar o caneco aí no Brasileirão? Ou você acha que é muito cedo aí? O Brasileirão eu classificaria aí 10 equipes aí em condições de estar brigando pelo título. Eu não classificaria aqui só Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Eu acho que o Corinthians ainda está um pouco abaixo de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Mesmo vindo de um título paulista? Porque o título paulista já passou, já acabou. Então o torcedor agora quer saber o que tem pela frente, né? E as competições agora, ela vai chegar num estágio que ela vai se afunilando, né? Porque são jogos em cima de jogos. Eles vão jogar praticamente terça e sábado, quarta e domingo, isso aí até o Mundial no meio do ano. Então aquela equipe que tiver um plantel em melhores condições, eu acho que realmente vai fazer a diferença. Porque aí nós temos a rodada da Sul-Americana e a Libertadores junto. E o Campeonato Brasileiro. Aí para-se um pouco a Libertadores e a Sul-Americana, vem a Copa do Brasil. Isso em conjunto com o Campeonato Brasileiro. Então o desgaste dos atletas ele é muito grande em relação a isso. Nós estamos indo aí para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Muita coisa pode acontecer ainda, com certeza vai acontecer. Eu acho que nós temos aí 3, 4, 5 equipes que estão na linha de frente, mas isso aí vai oscilar e muito, vai mudar muito, né? Porque as equipes, chega uma hora que a equipe, num todo, ela acaba passando por uma fase não satisfatória, né? Toda equipe vai oscilar um pouco dentro da competição, porque é uma competição que termina só em dezembro. Longa, né? Longa. Haja visto que nós temos aí a Sul-Americana, a Libertadores, a Copa do Brasil, vai afunilar uma hora que as equipes vão praticamente, a grande diferença no meu entendimento vai ser o plantel das equipes para suprir todas essas competições. Há um desgaste grande, né? Disputar 3 campeonatos. Porque a pessoa acha, mas o cara só viaja de avião, só fica em hotel bom, realmente. Mas às vezes o que você espera, o Flamengo fez um jogo aí há 2 semanas atrás pela Libertadores, que ele ficou 24 horas praticamente viajando. Então, quer dizer, esse desgaste, ele é muito maior, ele é muito maior do que 90 minutos que você tiver dentro do campo, né? Esse desgaste é muito grande. Apesar de todo conforto, mas tem um desgaste, né? Então, a gente vai ter que conviver, os jogadores vão ter que conviver com isso, sabendo que isso aí é uma coisa, infelizmente, inevitável. E aí, toda grande equipe que disputa grandes competições, ela sabe desse risco, né? Por ela estar em 3, 4 competições, é porque ela fez por merecer aquelas 3, 4 competições. E vai se dar a equipe que vai se dar melhor, né? É aquela que tiver um plantel melhor, né? Exatamente. Aliás, vou te fazer 2 perguntas. A reposição, né? Vamos dizer, né? Porque é inevitável um atleta ou outro sentir um desconforto, né? Isso é uma coisa muito, muito natural, até pela sequência de partidas. Eu vou te fazer 2 perguntas em relação ao Botafogo. Você acha que o Botafogo está no páreo para o Brasileirão? É favorito hoje? Olha, eu assisti alguns jogos do Botafogo na Libertadores e assisti o jogo primeira rodada do Brasileiro, Palmeiras e Botafogo.
o Botafogo já com uma identidade totalmente diferente A quem? a que ele iniciou a temporada. Nós sabemos que o Botafogo perdeu o treinador, perdeu grandes jogadores, né? Jogadores talentosos, que é a Almada, o Luiz Henrique, que acabou sendo vendido, e isso refletiu muito no planejamento do Botafogo. Tanto é que ele perdeu uma final de Supercopa para o Flamengo no início do ano, que ele estava praticamente voltando de férias, totalmente desgovernado, né? Tô fora do trilho, né? Fora de Hoje sintonia. não, fora de sintonia. Hoje ele já tem um treinador, ele já tem a sua maneira diferente de conduzir. É uma equipe também considerada forte dentro do Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto o seguinte, ano retrasado, ano passado o Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, merecidamente, fez Merecidamente. ótimas campanhas nessas duas. Na verdade, duas o disputas. ano retrasado, Que eu exatamente o ia tocar no título do brasileiro estava tão mais perto, né? Era que o ano passado. tão mais Chegou a fazer 13 previsível, pontos, 13 pontos de frente, tão mais previsível do que o do ano passado. Então, foi questão do plantel, assim, o Botafogo não tinha um banco de reserva legal. Muita gente comentou sobre isso. O Botafogo faltou banco. Onde a gente esbarra justamente na força do plantel, né? Porque hoje você não pode, o jogador hoje ele tem que estar ciente de que ele não é titular absoluto daquela equipe, né? Nós temos, eu vou citar o Flamengo, que tem um plantel realmente, que tem jogadores que fica no banco, que seria titular em 80% das equipes no Brasil, né? Então o jogador está ciente de que às vezes ele não está naquele jogo ali, mas no jogo seguinte é ele que vai estar, né? Então, se ele conseguir condicionar isso aí ao plantel, certamente a equipe vai longe. E o treinador tendo esse pulso de mostrar, Léo, eu não vou te colocar hoje porque os exames aqui estão falando que você está com a fadiga, está assim, então eu preciso te preservar para você ter qualidade na hora que eu te colocar lá dentro também. E isso tem acontecido com o Flamengo. Por falar em Botafogo, esse episódio está indo no ar nesta terça-feira, mas semana passada a gente perdeu o Manga, né? O goleiro Manga, né? Que foi goleiro do Botafogo, né? Eu tive até a felicidade de, como é que eu vou dizer aqui, de entender um pouco mais a história do Manga, porque eu tenho, você sabe muito bem, eu tenho um grande amigo que é o Marcelo Gomes, da ESPN, inclusive esteve em São João, fez uma matéria comigo, Marcelo, né? Fez uma matéria com a Helenice, fez uma matéria do Ronaldinho da Costa. A gente se sente muito lisonjeado por um repórter ter vindo na nossa cidade e feito 3 matérias importantes, não só para a gente que foi o entrevistado, mas também para a cidade, né? Para divulgação no âmbito geral. Né? O Marcelo fez uma matéria com o Manga há um tempo atrás e mobilizou muitas ajudas para que o Manga viesse morar na Casa dos Artistas no Rio de Janeiro. Que bacana. Né? Ele então, estava lá, né? Ele fez essa matéria há uns 2 anos atrás, quando ele trouxe o Manga, acho que do Uruguai na época. O Marcelo fez essa matéria lá, foi uma matéria sensacional. Ele acabou mandando ela para mim novamente semana passada com a morte do Manga. Então foi um goleiro que marcou a sua história dentro do cenário, principalmente do botafoguense. E foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, né? Eu sei muito pouco porque ele é bem mais velho do que eu, né? Mas a gente sabe que era um goleiro assim excepcional. Vou pegar já que a gente falou aí, né? De forma plausível até do Manga, né? Já saudoso Manga, e o futebol brasileiro perdeu recentemente. Falando um pouquinho de goleiros brasileiros. Você chegou a conhecer o Valdir Pérez? Conheci. Você chegou a jogar assim? Na verdade, eu joguei contra ele, porque na época eu era júnior do Cruzeiro. Sim. E a gente treinava na Toca da Raposa, onde a seleção brasileira fazia sua preparação. Ainda não existia a Granja Comari. Né? E o Valdir Pérez era o goleiro da seleção.
E nós treinamos contra a seleção. Era Valdir, Leandro, Luizinho, Edinho Júnior, Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico, Renato Gaúcho, Casagrande. Aquela seleção de 82, exatamente aquela. Exatamente, 86. Ah, sim. Então eu tive essa felicidade, mas fora isso eu não tive outras oportunidades. Assim, eu me lembro do Valdir, foi quando a primeira Copa que eu assisti foi em 82, assim, que eu me lembro, né? Você visualizou realmente a Copa do Mundo, exatamente, Foi em 82, todo mundo, pintando as ruas, aquela coisa, foi uma euforia grande. Tinha um álbum de figurinhas. Isso. Né? Em São João comprava. Na verdade, a gente vivia a Copa do Mundo, vivia, né? Hoje a gente acaba assistindo e tudo, mas eu acho que não é com aquela mesma euforia, ênfase, aquela euforia, né? Aí eu me lembro que o Valdir, quer dizer, a gente tem aquela primeira impressão que fica. E o Valdir, eu cresci, né? Eu era criança naquela época, eu tinha 10 anos, eu sou de 72. Eu cresci com aquela imagem que o Valdir Pérez era um goleiro frangueiro. Mas na verdade diz que o Valdir Pérez é um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele foi infeliz na Copa de 82. Exatamente. Quer dizer, eu não digo nem culpado em si, né? Porque falha todos nós cometemos, né? Mas eu acho que não foi o fator preponderante, assim, realmente. Eu sei que ele tinha realmente essa fama aí de frangueiro, o pessoal falava. Situação, mas, né, por outro lado, até o Márcio Moreno confidenciou isso, que o Valdir Pérez, ele pegou que somente 2 goleiros na história do futebol brasileiro ou mundial, não sei, que pegaram uma bola numa posição, no ângulo assim, que poucos goleiros conseguiram fazer isso. Eu acho que é o Manga, se eu não me engano, o Manga e o Valdir, né? Assim, uma situação seria uma bola indefensável que ele conseguiu. Isso aí realmente eu não... Mas foi um grande goleiro, né? Um grande goleiro, campeoníssimo pelo São Paulo, entendeu? Tem uma história riquíssima dentro do futebol. Bom, então a gente falou aí que você disse aí que umas 10 equipes estão no para para o Campeonato Brasileiro. Nós temos aí tranquilamente Corinthians, não digo Corinthians desse primeiro estágio, mas você pode classificar aí Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, Botafogo, o próprio Corinthians, né? O São Paulo, são equipes aí que têm totais condições de estar brigando aí pelo título. Acredito que vai afunilar um pouco mais depois de novembro, de outubro, né, que já vai ter assim, uma definição um pouco maior, já vai estar terminando a Libertadores, vai estar terminando o Campeonato da Copa do Brasil, né, então vai afunilar um pouco mais. Então eu acho que essas equipes aí têm totais condições. O que vai determinar realmente vai ser o plantel que as equipes montarem aí para disputar tantas competições até o final do ano. Ano passado não foi surpresa para você o Botafogo ter vencido, embora você tenha falado aí... O Botafogo foi uma grata surpresa pelo aquilo que ele apresentou, faltando praticamente 2 ou 3 rodadas do final do campeonato, né? Ele tinha uma vantagem, ele perdeu essa vantagem, e conseguiu recuperar, porque o jogo seguinte que ele perdeu a vantagem era contra o Palmeiras. E ele acabou vencendo o Palmeiras em casa. Então isso aí realmente deu um upgrade muito grande para o Botafogo. Ele conseguiu um feito dentro de campo que o credenciou realmente a ter o mérito por ter levantado os 2 canecos. Porque ele jogou com o Palmeiras numa terça-feira, depois de ter jogado no sábado contra o Vitória da Bahia em casa e ter empatado, ele foi para o jogo contra o Palmeiras na terça-feira e no sábado ele tinha a final da Libertadores. Então ele empatou com o Vitória, ganhou do Palmeiras, foi campeão com um jogador a menos com 30 segundos de jogo e logo em seguida ele ganhou do Internacional de Porto Alegre lá em Porto Alegre. E foi decidir o título em casa contra o São Paulo, que já tinha praticamente
sanado as suas pretensões dentro da competição. Trocando em miúdos, em 2023, né, fez uma Campanha belíssima. né, aí estava com o título na mão, aí me parece que o Tiquinho, né? O Tiquinho Isso. teve um problema, Teve alguns jogadores que tiveram problemas. né? Mas Faltou eu acho plantel, que né? também nesse sentido é que eu acho, entendeu? Eu acho que faltou algumas peças de reposição que realmente que foi colocado no encaixado. E ano passado a coisa estava mais difícil, ninguém esperava, e no Ele tinha final um plantel melhor, ele conseguiu, através da sua qualidade, chegar ao título brasileiro. Foi muito merecedor. e levou a Libertadores também. E a Libertadores moleza, também. né? Não foi tão moleza, Mole porque assim, ele perdeu um jogador com 20 segundos de jogo, 25 segundos, se não me engano, né? Então e a equipe, a resposta da equipe, para quem gosta do futebol, para quem observa, é que realmente ele, com um jogador a menos, parece que o treinador fez algumas mudanças que acabaram surtindo efeito. Aí ele virou o melhor treinador do Brasil, aquela coisa toda, o português, mas realmente a equipe se encontrou com um jogador a menos e conseguiu um feito muito grande. Muito bem, estamos no 70º episódio do Fala Vencedor Podcast. No último dia 25 completamos um ano de muito sucesso, graças a Deus, né? Aos nossos convidados e aos nossos patrocinadores e apoiadores do Fala Vencedor Podcast. É uma história já, né? Um ano, né? 60 episódios gravados. Isso é um marco, um feito. E o Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento especial do Café Santa Cecília. Agora você pode comprar o Café Santa Cecília online. Também do Churros TNC, o melhor churros do Brasil. A Lucasas Materiais de Construção, que a gente não cansa de falar que é a melhor, né, loja de materiais de construção de São João, de toda a região. Tem preço, atendimento, qualidade. Do Carioca Lanches, eu estou deixando aqui o telefone do Carioca Lanches com o Adil. Ele falou que, né, quer experimentar lá esse sabor incomparável do Carioca Lanche. Está todo mundo comentando na cidade. É hambúrguer artesanal de costela bovina. Tem também o apoio aí do Wellington Celulares. O Adil também já me pediu o telefone do Wellington Celulares. Compra, venda e manutenção de celulares. E para a gente levar o nosso celular, quando o nosso celular estraga, a gente precisa levar num lugar que a gente pode confiar. Então, experiência própria, tá? Eu já levei a terceira vez que eu levo aparelhos distintos lá no Wellington Celulares, bem pertinho ali da farmácia do Batuta. A gente tem o apoio também da F Pipocas, que a gente está saboreando aqui, né? A pipoca do trenzinho. Tá famosa em toda a região, Leandro, hein? Com certeza. O apoio também da Caroline Alves, nutricionista, atendimento online e presencial em Juiz de Fora, 999826319. E da Avante Brindes, que agora está com estruturas, fazendo estruturas metálicas com uma das melhores equipes da área, fazendo estruturas metálicas em todo o Brasil, lá em Vila Velha. A sede é em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, e continua com a Avante Brindes. Estou presenteando aqui o Adil, inclusive, com um chaveirinho da Avante Brindes aqui. É para você esse aí. Vou mandar mais, hein? Tenho mais. Estamos aí. Né? E, Adil, a gente falou aí um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Eu estou com essa pergunta guardada desde o início do nosso bate-papo aqui para te fazer. Copa do Brasil começa em? Eu acho que já começou. Já começou? Né? Nós tivemos aí um sorteio sim. na semana passada e vamos ver o que nós temos aí pela frente. A Copa do Brasil, até algum tempo atrás, ela era considerada, né, não tinha tanto aquela a visibilidade que o Brasileirão tinha e tem. Não se pode comparar, mas hoje, pela premiação e pelo fato de você conseguir chegar a uma vaga de Libertadores, também é uma competição hoje que tem um carisma muito grande pelos clubes, né? Não só pelo fato de te dar uma vaga para a Libertadores, né? O campeão da Copa do Brasil, e automaticamente ele tem uma vaga na Libertadores, mas principalmente pelo lado financeiro, que é muito satisfatório. Eram 70 milhões, né? E a cada ano aumenta um pouco, né? E isso aí ele vem diluindo também durante a competição, né?
Porque cada fase que você passa na competição da Copa do Brasil, você tem direito a uma bonificação. Eu me lembro que acho que foi o ano passado o Tombense, ele chegou entre direito de televisão, de transmissão, premiações, é isso que ele chegou a passar, foi para a segunda fase da Copa do Brasil, enfim. Porque cada fase tem uma premiação. Quer dizer, o Tombense parece que fez um time pequeno tem muitas equipes aí. Chegou a arrecadar uma grana bem... Que disputa a Copa do Brasil, que ela arrecada, quando passa de uma fase para outra, por exemplo, recebe 1,5 milhão, por exemplo, ela praticamente faz o planejamento dela do ano todo com essa grana. Né? Então, para as equipes medianas, pequenas, as menores, e a Copa do Brasil é uma oportunidade única dentro da competição, sabendo até que tem um tiro curto, né? Porque certamente vai pegar uma equipe pequena, vai pegar uma equipe com melhor investimento, a probabilidade dela passar é muito grande. Então, a equipe pequena que chega na terceira, quarta rodada, ela arrecadou um dinheiro aí que ela vai tocar o resto do ano sem problema nenhum. Olha só, vamos colocar o caso do Tombense. 3 milhões, de repente, para o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético... Não interfere muito. Não interfere, mas 3 milhões para uma equipe do interior, de uma cidade de 8, 7 mil habitantes, que é Tombos, né? Faz uma diferença grande, né? Por isso que eu estou te falando, que ele se planeja anualmente com um recurso desse que às vezes ele não estava esperando, porque isso aí é uma bonificação. Ele só vai ter essa bonificação se ele almejar coisa maior. Né? Ele entrar por entrar na competição não vai dar respaldo nenhum, mas se ele passar de fase, realmente ele vai arrecadar um dinheiro que com renda ele não arrecadaria, com televisão ele não vai arrecadar. Então, o que chama, né? Porque você fala assim, mas ele passou da terceira fase. Não é só a premiação da CBF, né? Aí tem os direitos de televisão, porque se você passou de fase, você entra numa cota diferente também. Você acaba pegando também uma equipe mediana para grande, né? Exatamente. Aí tem a renda, tem uma série de fatores que agrega muito ao que as pequenas equipes acabam arrecadando. Tem um outro fator, uma situação que tem acontecido no futebol brasileiro agora também, é essa venda, entre aspas, do direito de sediar os seus jogos, né? Por exemplo, Tombense vai jogar, de repente... no Campeonato Carioca mesmo aconteceu muito isso, né? Aí o time... vai jogar em Brasília, vai jogar em Maceió, Essa é uma forma de arrecadar também. Você concorda com isso? É uma maneira, onde eu te falo, né? Eu vou citar como exemplo, no caso, Madureira e Flamengo vai jogar em Maceió. O mando é do Madureira. Ao invés dele jogar no Rio e ter uma renda lá de 20 mil, 30 mil, ele vai para Maceió, ele vai ter uma renda de 1,5 milhão, 2 milhões. Porque o povo vai lá ver o Flamengo. Exatamente. E como ele é o mandante... Ele vende o jogo para uma outra empresa, né? A empresa vai pagar uma cota para ele e ele vai receber aquele dinheiro livre. Então, para ele, dentro do campo, é ruim, porque ele está fora dos domínios dele. Mas financeiramente, para ele, é um ganho que ele praticamente vai jogar o ano inteiro e não vai conseguir aquela receita que ele está conseguindo num jogo daquele ali. Assim, acaba... O Campeonato Brasileiro também já tem algumas situações, eu acho, se não me engano agora, o Vasco vai fazer 1 ou 2 jogos fora do Rio de Janeiro, né, em Brasília, porque o Vasco tem muito torcedor fora do Rio também, né? Então ele acaba fazendo isso justamente para levantar um dinheiro. Muito bem. Adil, a gente já está a produtora já está fazendo sinal aqui que a gente está na reta final, não é isso, produtora? Do nosso... bate-papo passa rápido, né? Passa. É muito assunto, né? Aliás, o Adil é de casa aqui nessa bancada super democrática e eu costumo dizer que se deixar a gente bate papo 24 horas aqui. Com certeza. Aliás, de novo, a gente está com um projeto, a gente estava conversando em off aqui, que a gente vai fazer um bate-bola aí, uma mesa redonda aí. Eu vou te convidar aí. Tá bom. Você está convidado. Depois a gente vai fazer lá aquele churrasco especial. Opa, melhor ainda. Você gosta, né? Opa! Marcos Moreno e alguns outros convidados aí
torcedores de alguns times aí do Campeonato Brasileiro. Vamos falar então da Libertadores. Quem você acha que leva? Os argentinos estão na... São equipes que não pode se descartar nunca, né? Eu acho que os argentinos aí, eu acho que ainda é a maior pedra no sapato nosso aí. Tem algumas outras equipes que têm um lastro dentro da competição também, mas eu acho que os argentinos aí são as equipes, o próprio Racing, o próprio Estudiantes, né? O River Plate, são equipes que a gente não pode descartar em momento algum. E tem a tradição, né? Tem o próprio Peñarol, que o ano passado tirou o Flamengo, depois perdeu para o Botafogo, mas eu acho que a Libertadores é muito momento também. Né? Eu já vi algumas colocações do Felipe Luiz que a prioridade do Flamengo esse ano vai ser o Campeonato Brasileiro realmente. Né? Então vai chegar uma hora que ele vai ter que optar em escalar esse ou aquele jogador para qual determinada equipe ele vai escalar. E por aí afora. Eu acho que no futebol brasileiro hoje o plantel vai fazer a grande diferença. Não importa a competição, né? Não importa a competição. Muito bem. Adil, te agradeço imensamente, tá, por ter participado mais uma vez. Acho que é a quinta vez já do Fala Eu já perdi a conta. Perdeu a conta, né? E te agradeço. Até a próxima, né? Até breve, né? Até breve, né? Brevemente a gente já vai. Com certeza. Ainda mais com até porque daqui a pouco nós teremos aí uma competição importantíssima nos Estados Unidos, né? Que é o Grande Mundial de Clubes. Ah, sim. A gente precisa falar disso aí, né? E mais à frente a gente vai bater um papo aí em relação a esse grande mundial aí que a gente interessante. vai presenciar com certeza. Muito bem. Abraço para você e até a próxima. Outro para todos vocês.